Robert, Bob, Frederick, Chelsea, Moore, foi um futebolista inglês que se destacou na posição de zagueiro, considerado um dos melhores do século XX. Em 2004, foi eleito o melhor jogador da Inglaterra dos 50 anos da UEFA, nos prêmios do jubileu da entidade, superando Bob Charlton. Implacável, impecável, herói, sublime e, além disso tudo, uma lenda. Estes são apenas alguns dos adjetivos que podem ser creditados ao eterno Bob Moore. Um dos maiores zagueiros de todos os tempos, o inglês foi o único jogador a levantar uma taça da Copa do Mundo com os Three Lions como capitão. O defensor que colocava medo até no rei do futebol, Pelé. Bob Moore nasceu no pequeno distrito de Essex, na zona leste de Londres. Logo aos 15 anos, iniciou sua profissão no West Ham, um dos mais tradicionais clubes da Terra da Rainha. Muito à frente de seu tempo, o capitão da Inglaterra no título mundial de 66 se destacou desde o início de sua carreira. Apesar de jogar em um setor tradicionalmente caracterizado por ter jogadores grossos e brutamontes, o gentleman da bola, como foi chamado várias vezes, era completamente o oposto. Moore foi o melhor zagueiro que eu vi na vida. Bob Moore foi o melhor zagueiro da história do futebol. Bob era um grande amigo e o melhor zagueiro que eu já enfrentei. Estes elogios podem parecer saudosismo para o leitor. Comparações sempre existirão no futebol, e infelizmente, muitas pessoas que acompanham o futebol atual sequer sabem quem foi Bob Moore. As frases anteriores foram ditas por Alex Ferguson, Franz Beckenbauer e Pelé, respectivamente. Sempre perfeito nos desarmes, Moore ganhou notoriedade pela capacidade de antecipação de jogadas. Afinal, ele sempre sabia o que o atacante adversário ia fazer. Extrema classe e eficiência pelo West Ham levaram a ser convocado para a seleção inglesa com apenas 19 anos de idade. O resto, para os que gostam da expressão, é história. Capitão pela primeira vez dos Three Lions com 22 anos, foi questão de tempo para o inglês ser o comandante definitivo daquele time que levantaria a taça de campeão do mundo em 66, em partida fantástica de Bob naquela polêmica final contra a Alemanha. Escolhido como capitão pelo técnico Alf Ramsey, Bob Moore teve a chance de liderar a seleção da Terra da Rainha no Mundial realizado na própria Inglaterra. Parceiro ao lado de Jack Charlton na zaga e que ainda contava com Gordon Banks no gol, os Three Lions mostraram uma solidez defensiva impressionante que os liderou até as oitavas de final, depois de passarem por um grupo complicado, com Uruguai, França e México, marcando 4 gols e não sofrendo nenhum. Em seguida, um confronto difícil contra os argentinos nas oitavas. Se o sistema defensivo inglês se destacava, os sul-americanos tinham um quarteto ofensivo composto por Onega, Antonio Rattin, Artemi e Mas que preocupava e muito Alf Ramsey. Em mais um jogo daquela Copa marcado por polêmicas, Rattin foi expulso após reclamar de uma marcação do árbitro alemão Rudolf Kreitlen. Como o juiz não entendeu o que o argentino havia dito e não havia gostado da expressão facial de Antônio, não voltou atrás de sua decisão, deixando o time de Bob Moore em vantagem, resultando, assim, na classificação para as semifinais do torneio. Na semifinal da competição, um Portugal de Eusébio que terminaria como o artilheiro daquela edição preocupou Bob Moore e Jack Charlton. Jogando fechado e marcando bem o craque português, a Inglaterra marcou 2 gols com Bob Charlton. O luso descontaria para Portugal de pênalti, mas tarde demais. Afinal, a Inglaterra estava classificada e decidiria a Copa do Mundo contra um de seus maiores rivais, a Alemanha, em Wembley. A disputa entre Inglaterra e Alemanha é certamente tema de muito debate no ambiente futebolístico. 95.000 pessoas compareceram ao Wembley Stadium para ajudar Bob Moore e a melhor geração de jogadores ingleses da história. Do outro lado, Beckenbauer acabava de aparecer para o mundo. Com times bastante ofensivos, o jogo só poderia resultar em muitos gols. A Alemanha abriu o placar logo aos 12 minutos com Roller, calando o estádio. No entanto, 4 minutos depois, Hurst igualou o jogo. Peters e Weber marcaram no segundo tempo, levando a partida para a prorrogação. No início do tempo extra, aconteceu o lance que seria debatido após décadas pelos apaixonados por futebol. Hurst meteu um balaço, a bola pegou no travessão e quicou na linha, saindo para fora do gol. Após conversas entre o árbitro e seu assistente, o gol foi validado. Para acabar de vez com qualquer discussão, Hurst marcou mais um e fechou o caixão dos alemães. A Inglaterra era campeã do mundo após bater os rivais por 4-2.
Momento mágico para Bob Moore, o inglês, aliás, foi o primeiro e até então único capitão e campeão do mundo com a seleção inglesa. Líder dos Three Lions, Alf Ramsey definiu a lenda dessa maneira. Ele é meu capitão, o meu líder e meu braço direito. Ele era a alma e o coração do time. Um jogador de cabeça fria, calculista, a quem eu podia confiar minha vida. Ele era o profissional supremo, o melhor com quem já trabalhei. Sem ele, a Inglaterra nunca teria vencido a Copa do Mundo. Posteriormente, Bob Moore se tornou conhecido no mundo todo após o título mundial. Com 108 jogos pela seleção, é o quinto jogador que mais atuou pela sua nação. Aliás, ainda daria tempo para o capitão inglês fazer bonito na Copa de 70. Na partida contra o time lendário do Brasil, o desarme sensacional de Moore sobre Jairzinho foi comentado no planeta todo e se tornou até referência pop, visto que aquele momento ficou eternizado no conhecido canto Football's Coming Home. Após encerrar a carreira em 78 como ídolo máximo do West Ham e da seleção inglesa, Bob tentou, sem sucesso, a carreira como treinador. Devido a um câncer no intestino, o maior zagueiro inglês de todos os tempos faleceu em 93. Terminava ali a história de um dos maiores ícones futebolísticos de todos os tempos. A referência máxima para os zagueiros se foi, e deixa até hoje uma lacuna na seleção inglesa de futebol. Seu legado é atemporal. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira desse jogador que é considerado um dos melhores da história do futebol inglês e mundial, seguem algumas de suas conquistas individuais. Equipe das estrelas da Copa do Mundo FIFA, 66. Equipe do torneio da Eurocopa, 68. Hall da Fama do futebol inglês. Seleção de todos os tempos da Copa do Mundo FIFA. Prêmios do Jubileu da UEFA. Seleção de futebol do século XX. 24º melhor jogador do século XX pela IFFHS. 17º melhor jogador europeu do século XX pela IFFHS. Football League sem Legends. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.